pessoal, estamos de volta para mais uma live do projeto 20 Minutos com o Busca Jur. E agora nós estamos com o Thiago Facchini, que ele é da ProJuris, e nós vamos falar sobre o ProJuris para empresas. A gente já falou um pouquinho sobre o ProJuris para escritórios e agora nós vamos falar sobre o ProJuris para empresas. Olá, Thiago, seja bem-vindo de volta, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom? Legal estar por aqui novamente. Vamos falar hoje desse outro universo, que é o universo das empresas e como a gente pode ajudá-las a serem ainda mais eficientes. Perfeito. Thiago, então, de novo, vamos voltar na origem. Como é que isso surgiu, essa divisão? Enfim, conta um pouquinho aí pra gente e volta um pouquinho também na história da ProJuris, porque eu acho que é legal. Para quem não tiver assistido o outro vídeo, pelo menos para entender um pouquinho mais sobre a realidade e a história de vocês. Legal, vou resumir, porque quem não viu ainda deve assistir o outro vídeo que a gente gravou sobre o ProJuris para escritórios também, e lá está um pouquinho mais detalhado. Mas, em resumo, a ProJuris não nasceu como uma empresa de software para advogados, um software jurídico, nada assim. Ela nasceu como uma empresa de cursos e um desses cursos acabou detectando que o mundo jurídico aí precisava de apoio. E o fundador, chamado Gabriel Xeren, ele tinha esse drive de tecnologia lá na época onde o jurídico era apenas com base em papel e ele decidiu desenvolver aí um software jurídico. E ao longo do tempo, esse software, por nós sermos uma empresa especialista em jurídico, a gente só faz isso, a gente não faz nenhum outro software para nenhum outro tipo de coisa. A gente entendeu que existe uma diferença grande entre a pessoa que trabalha num escritório de advocacia da pessoa que trabalha numa empresa, que às vezes é do jurídico da empresa ou apoia o jurídico da empresa. Então, a gente separou o nosso produto em dois produtos. Um produto exclusivamente dedicado ao escritório de advocacia, que não é sobre o que a gente vai falar hoje, e um produto para empresas, né? Então, assim, que vai tratar da parte jurídica, sim, da parte contencioso, sim, mas não só isso. A empresa, o jurídico dentro de uma empresa trabalha muito com documentos, com assinaturas, alvarás, licenças, procurações, um monte de outras coisas que complementam várias áreas da empresa. Então, por ser uma realidade completamente diferente, necessidades completamente diferentes, a gente entendeu que era saudável separar dois produtos para duas necessidades diferentes. Então, hoje a gente vai falar, tentar entender rapidamente, porque esse produto é muito complexo, mas rapidamente um pouquinho de o que é e o que tem de diferente, de legal para você no ProJuris, que é pensado para ajudar empresas. Legal. Thiago, então vamos começar assim. Qual é o objetivo do ProJuris para empresas? Né? A gente sabe que as realidades são diferentes, escritório de advocacia e departamento jurídico tem necessidades diferentes, o foco é diferente, a demanda é diferente, né? O cliente, o único cliente da empresa tem demandas muito distintas. E qual que é, então, o objetivo do ProJuris para empresas? Legal. ProJuris para empresas, ele é muito complexo, como eu falei. Complexo não, mas completo. Completo. Porque a gente nem diz que ele é um software jurídico, porque ele é mais do que isso. Ele não trata apenas do contencioso, né? Ele trata de tudo que envolve o jurídico de alguma forma, seja elementos que precisam ser vistos pelo jurídico, ser geridos pelo jurídico ou ser acompanhados pelo jurídico. Então, dentro de uma empresa, muita coisa precisa ser conhecida pelo jurídico. E como tudo numa empresa, em especial empresas grandes, né, a gente, nesse produto, a gente tem mais de 2 mil clientes no Brasil, são mais de 20 mil advogados que usam o ProJuris todos os dias, são milhões de processos dentro do ProJuris aí. Então, em empresas grandes, que são as empresas que precisam ter um departamento jurídico dentro de si, qual é a pressão que todos os gestores, todas as áreas sofrem? Redução de custo e redução de risco. Né? Então, o primeiro benefício, né, o primeiro objetivo que o ProJuris se propõe a gerar é diminuir risco para a empresa e diminuir custo. Por quê? Porque a gente tem uma série de ferramentas, são 18 módulos, né? Processos, requisições, assinatura, contratos, procurações, licença, alvará, societário, imobiliário, um monte de coisa. Então, assim, cada um deles tem esse mesmo drive de reduzir custos na gestão da empresa e reduzir risco para a empresa, porque o passivo jurídico costuma
apresentar risco. Então, quanto menor ele for, ou quanto mais bem gerido, menor o risco para a empresa, né? Que mais? Ele pensa também em dar um pouquinho mais de controle e assertividade, porque todas as áreas de uma empresa, com dados, né, conseguem gerenciar melhor aí os seus resultados e os seus, por consequência, acabam sendo mais assertivas, né? E com assertividade a empresa acaba sendo mais eficiente. Então, é com base nisso que a gente pensa nesse produto. Se a pessoa, né, se a empresa for usar só a parte de imobiliário ou de ativos veiculares, nesse produto a gente pensou ele para que ele permita redução de custo dentro dessas atividades, redução de risco e mais controle para que essa área tenha gestão, tenha visibilidade do que está acontecendo e, por consequência, seja vista como estratégica dentro da empresa. O Projuris ele serve para que o gestor jurídico ou responsável da área que estiver utilizando o Projuris consiga se mostrar não como uma área de custo, mas como uma área estratégica, que dá lucro para a empresa, inclusive. Perfeito. Era exatamente isso que eu ia pontuar. Muitas das vezes, uma grande dificuldade do diretor jurídico é demonstrar, é provar que a área jurídica não é simplesmente uma área de custos, né? Exatamente, e com uma ferramenta adequada, a gente consegue demonstrar isso, né? Você consegue demonstrar o tanto que você economizou, o tanto que você deixou de gastar, né? O tanto que você reduziu dos passivos, enfim. Isso é algo possível de ser feito, e quando a gente tem uma ferramenta já com essa visão, né? Que já tem essa intenção, é muito mais fácil da gente conseguir esse tipo de resultado, né, Tiago? E não é só, né, mostrar que o jurídico, que a área em si pode ser mais eficiente e mais estratégica, por consequência, pode ser mais lucrativa para a empresa, né, ou deixar de perder e ganhar mais. Então, não é só isso, mas é também mostrar o que foi feito para que esse resultado aconteça. Então, assim, qual foi a atividade, qual foi a ação, qual foi a tratativa que levou a essa economia de recurso, a essa diminuição do provisionamento, a essa diminuição de multas e atrasos, né, de renovações de contratos, de loja fechada porque parou de perder prazo de renovação de alvará e tudo mais. Então, assim, dá para mostrar a essência da coisa. Então, assim, é uma transição forte de fato, não ser visto como custo, e sim como estratégia, apoiar todas as áreas da empresa de alguma forma. É para isso que a gente criou o Projuris. Legal. E, Tiago, existe uma questão que é muito trabalhosa em departamentos jurídicos, que é a parte de documentos. Sim. Isso requer muito cuidado, isso requer muita gestão, né? Como que o Projuris para empresas trata disso? Legal. Documento é um ativo e um passivo das empresas, e todas as áreas da empresa lidam com documentos de alguma forma. Normalmente o jurídico ou ele é o responsável, ou ele é incluído, né, em alguns tipos de análise e custódia de alguns tipos de documentos. Então, assim, contratos, todo contrato que a empresa ou faz, né, para vender aí seu produto, seu serviço, ou recebe, normalmente está na mão do jurídico. Então, assim, o jurídico tem que, controlar não só os contratos e a assinatura desses contratos, mas os aditivos, né? O que tem nesses aditivos, quantos aditivos foram feitos, se eles estão com as devidas assinaturas e avais ou não. Ele precisa controlar todos os outros documentos, né, atos societários, né, gera muito ato societário, pauta de reunião de acionistas, o que aconteceu, o que não aconteceu, quando que o endereço da sede foi alterado, tudo isso passa pelo jurídico. Procurações são documentos que precisam ter controle de quem pode o que, quem não pode, quanto tempo que dura essa distribuição de poder, quando tem que ser renovado ou não, quem que já venceu, será que alguém foi demitido e ainda tem procuração no nome dele, uma série de coisas. Petições, né, são documentos importantes que passam pelo jurídico. As notificações, né, porque assim, normalmente documentos, eles precisam de um fluxo de análise, né, eles passam por algum tipo de discussão, essa discussão pode levar a algum tipo de elaboração ou alteração do documento. Depois que ele já está no padrão da empresa, no padrão do jurídico, ele precisa ser assinado,
depois ele precisa ser controlado o versionamento disso e armazenado. Então, assim, todo esse ciclo precisa passar pelo jurídico, precisa passar por algum tipo de análise. Às vezes não é o jurídico dentro da empresa que cuida desses documentos, mas o ProJuris faz dá esse poder de gestão sobre os documentos para a área em si, tá? Que mais? Tem documentos que são recebidos também, não é o jurídico que cria eles, mas recebe. Então, assim, alvarás, licenças, certidões, escrituras, guias, o jurídico precisa receber, às vezes precisa encaminhá-los com certa antecedência para que a sua liberação seja feita em tempo hábil. Então, precisa de alerta, precisa de notificação para renovação, precisa de documentos complementares, né? Às vezes precisa buscar insumos em outras áreas. Então, assim, tudo isso pode acontecer por dentro do ProJuris, para não precisar ficar trocando e-mail, pedindo informação. O que gera o quê? Governança, né? Assim, a gente tem um controle maior de que tudo está sendo feito e pode ser consultado depois. Então, assim, quem que pegou esse e-mail, quem que pediu, quem que executou, quem que fez a alteração, quem que incluiu o aditivo, quem que conferiu. A gente tem mais segurança para a empresa, aquilo que a gente falou no início. Então, assim, tem segurança para diminuir risco. Então, a governança ela é muito beneficiada com o ProJuris, além, é claro, de todo esse ciclo de agilidade e facilitação do processo por ser feito em um lugar só. Então, assim, notificação de qualquer coisa que precise de prazo, tá no ProJuris também. E, acima de tudo, facilita localizar qualquer documento de qualquer versão que foi feito ou avaliado pelo jurídico a qualquer momento. Então, assim, documentos têm uma série de benefícios, vários tipos de documentos dentro do produto, mas que sem documentos a empresa não anda, né? Então, assim, a gente precisa cuidar bem deles, precisa notificar dos prazos e do conteúdo deles. Então, é nisso que o ProJuris foca quando a gente fala de documentos. Legal. E, Tiago, em relação a automações, como que o ProJuris para empresas, ele nos ajuda nesse sentido? Que tipos de automações ele leva para os departamentos jurídicos de empresas? Legal. Quando a gente fala de departamento jurídico em específico, a gente acaba, às vezes, pensando só na parte jurídica, né? Então, assim, monitorar distribuição, né? Os processos, quando o processo ainda está sendo distribuído lá no tribunal, a gente consegue fazer essa automação e já trazer esse alerta para a empresa, dizendo, opa, empresa, você vai ser notificada. Daqui a um tempinho, você vai ser notificada, já achando o seu nome aqui num processo que está em distribuição. Vamos preparar? Vamos lá, vamos buscar insumo para nos defender? Ou, quem sabe, vamos encaminhar um acordo? Esse é um tipo de automação que a gente faz. A gente pensa também nas automações básicas de jurídico, né? Que é buscar dados em diários oficiais, né? As intimações, buscar em diários de justiça, em diários, né? Intimações eletrônicas, as movimentações, né? Dos processos. Mas, quando a gente fala de uma empresa, a gente não foca só no jurídico. Aqui no jurídico a gente tem mais de 250 fontes que a gente monitora, né? Entre diários, tribunais e outros sites jurídicos. Mas a gente também monitora, por exemplo, agências reguladoras. Então, a gente tem muitos clientes que são hospitais, que são planos de saúde, e eles precisam ter uma relação direta com a ANS, né? Então, assim, não existe esse negócio de ficar indo buscar na mão lá uma NIP, né, uma notificação da ANS. Não, o ProJuris faz essa automação para você, né? Então, assim, que mais? PROCON, se a sua empresa trabalha muito com serviço ou com consumidor, você é notificado de tempos em tempos no PROCON, no consumidor.gov. Então, assim, o ProJuris já vai lá, monitora as suas intimações, né, as suas notificações, porque acabam sendo processos administrativos nesse momento, né? Mas ele monitora e traz para você. Então, a gente monitora outras 192 fontes, né, de sites ou de sistemas como esse, ANS, Conselho de Regional e de Farmácias, por exemplo. A farmácia, às vezes, ela é autuada. Ela precisa entrar, cada farmácia, entrar lá para ver se foi autuada e tratar aquela autuação do CRF. Mas o ProJuris faz para você. Então, assim, a gente automatiza uma série de buscas de insumos em sites e agências, tá? Qual é o propósito disso? Dar ganho para o responsável por isso, cadastrando automaticamente tudo que a gente puder buscar e cadastrar para o departamento, classificar esse conteúdo, essa demanda. Então, assim, o que é isso aqui? Que time que tem que tratar? A gente já tenta classificar com base no conteúdo que a gente encontra, distribuir e notificar os envolvidos. Então, assim, se um processo que a gente encontrou lá em distribuição, a gente já percebeu que é trabalhista, já aciona
e distribui para o time trabalhista, em vez de alguém precisar filtrar isso. O ProJuris já consegue filtrar isso para você. Se possível, a gente já tenta calcular o prazo também, ou aplica aí a calculadora de prazos, né? Em seguida, definir as providências, né? Que a lógica, quando a gente busca algum insumo, né? A gente tem que distribuir essa providência. Então, assim, a gente tenta automatizar a parte não só inicial de buscar a informação, mas de buscar, cadastrar, classificar e distribuir para quem precisa de fato trabalhar em cima dela e não distribuir para todo mundo e cada um se vire aí para localizar o que é seu. Então, de novo, ganhar produtividade para você de fato economizar recursos e ser visto como estratégico mesmo que uma empresa precisa que você seja. Perfeito, muito bom, Thiago. E agora já entrando naquele assunto mais delicado para qualquer software e para qualquer empresa. Quando a gente fala em provisionamento, contingências, o que o ProJuris oferece nesse sentido? O que a gente tem nesse sentido de gestão que o ProJuris oferece para os departamentos jurídicos? Então, esse é um tema, quando a gente fala de provisionamento, né, empresas SA são obrigadas a publicar aí o seu relatório de provisionamento e contingência. E as que não são SA precisam, né, no geral, fazem esse tipo de controle também. Aí varia um pouquinho o que você é. Algumas empresas, elas normalmente são mais o polo ativo. Outras empresas são mais o polo passivo. Algumas empresas, às vezes, são os dois. Mas o fato é que o departamento jurídico, né, como área estratégica, ela precisa controlar com assertividade, né, com o máximo de certeza possível, além dos valores pedidos, precisa controlar qual é a probabilidade de ganho ou perda de cada causa. Então, o ProJuris permite que seja o jurídico interno, sejam escritórios terceirizados, ele permite que o gestor tenha em tempo real o cálculo atualizado do provisionamento. Né? Então, se eu quero saber hoje como é que está o meu provisionamento provável de perda, você consegue ver. Qual é que é possível de perda? Tal valor. E o que é perda remota? Tal valor. Por quê? Porque precisa passar para a contabilidade, isso tem aí uma responsabilidade, inclusive visível em lei, que alguém responde por isso, e se esse cálculo estiver errado, né, digamos, se o gestor jurídico aí, ou se o escritório que calcula de forma muito, digamos, calcula errado para cima, a empresa fica com um recurso guardado que podia estar sendo investido em outra área, está gerando mais dinheiro para a empresa, então é ruim. Se você subcalcula, né, o seu provisionamento, às vezes você pode perder uma causa e não ter dinheiro para pagar, então isso acarreta outro problema. Então, o ProJuris, ele é ele visa dar muito mais controle sobre o provisionamento aí das contingências, com foco em quê? Segregar esse risco, então, será que isso aqui que a gente está provisionando não pode ser dividido ou não deve ser dividido entre outros centros de custo? Cálculo de correção, né? Então, às vezes, o pedido era uma coisa lá na entrada do processo, mas depois de anos correndo, a correção desse valor já mudou. Então, assim, esse valor tem que estar correto, porque às vezes muda, duplica, triplica o valor a ser pago de acordo com o tempo. Tem que ter controle também sobre as mutações de tudo isso que aconteceu, né? Pô, eu provisionei mês passado um valor, só que agora aconteceu alguma coisa no processo, o provisionamento que eu acho virou outro, né? Então, assim, a gente tem que ver, tava assim, agora tá assado, mês que vem vai estar assim. Tem que ter controle da mutação do valor provisionado também, para que você tenha esse histórico completo e consiga tirar relatórios o mais atualizados possíveis, independente de quem seja o responsável por atualizar esses valores dos pedidos e das provisões, seja o escritório, seja seu time, mas o valor precisa estar atualizado. Então, o foco do ProJuris é isso, então ajudar nesse controle assertivo e sem que seja necessário ficar fazendo cálculo na mão, né? Ele faz esse resumo e relatório para você. E ainda pensando nessa questão financeira, patrimonial, quando a gente fala de garantias, porque ainda tem relação com o assunto, como que funciona isso dentro do ProJuris? Legal. Garantias e conciliação é um negócio super legal, porque a gente precisa, normalmente, né, a gente faz depósitos, né, numa conta lá judicial como garantia, um depósito recursal, e esses valores precisam ser controlados, né? Então, assim, normalmente isso acontece no Banco do Brasil na Caixa, né? São os bancos aí oficiais para esse tipo de depósito.
mas nem sempre a empresa tem um controle apurado de quais processos que estão em andamento, que tem algum tipo de depósito judicial atrelado a ele, quais que estão com depósito, sem depósito, e se há divergência no valor, né? Então, assim, a primeira coisa que o Projuris faz é importar os dados lá do sistema do banco. Então, o Projuris conversa com o sistema do Banco do Brasil, conversa com o sistema da Caixa, para inicialmente você saber dos processos que você tem no seu Projuris, na sua base, quais deles têm ou não tem algum tipo de valor, né, em depósito, para você conciliar esses valores e depois ver se há divergência nos valores, para que você consiga entender o que aconteceu. Então, tem clientes nossos que usam para esse tipo de controle básico, e tem outros que costumam fazer o quê? De tempos em tempos, reaver valores que estão em depósito que ficaram lá parados. Alguém esqueceu de buscar esses valores e trazer para a empresa. Então, assim, de tempos em tempos, a empresa consegue reaver um montante financeiro por essa simples conciliação, de ver, opa, isso aqui já acabou o processo, mas o dinheiro ainda está lá depositado, deveria estar aqui. E vice-versa, assim, esse trabalho é constante e recorrente, mas quanto mais próxima for essa conciliação, né, quanto mais assertiva ela for, mais recurso financeiro a empresa vai deixar de ter fora do seu controle e vai passar a ter dentro dela. Então, isso aqui costuma gerar ganhos de capital gigantes para as empresas que têm um volume grande de processo. Então, é essencial fazer isso aqui de forma automática. De novo, diminuir risco para a empresa é não fazer esses cálculos manualmente, é não buscar esses dados manualmente, não esquecer de buscar nenhum tipo de depósito que esteja atrelado a algum processo, deixar lá mais tempo do que deveria. Legal. Tiago, uma coisa muito necessária em alguns casos para software de gestão jurídica em departamentos jurídicos são integrações. O que o Projuris nos oferece em relação a isso? O Projuris utiliza digamos que, tecnologia de ponta e de mercado para garantir que os insumos que o departamento jurídico ou que a área precise cheguem até ela através do Projuris. Então, tem empresas que utilizam Oracle como seu RP, TOTO, SAP, Salesforce. Então, assim, alguns exemplos, né? O Projuris ele consegue conversar com qualquer outro sistema. A gente tem uma tecnologia que permite que essa conversa aconteça de maneira super rápida e natural. Mas, por exemplo, às vezes o jurídico dentro da empresa, ele não é o responsável pelo financeiro da empresa. Então, assim, um processo onde ele precise fazer algum tipo de depósito, algum tipo de pagamento atrelado a algum processo, ele não precisa entrar lá no sistema, no RP, no financeiro, abrir um ticket para o financeiro, fazer o pagamento da causa X. Não. Através do próprio Projuris já vai o histórico, né, do que se refere àquele pagamento. O Projuris conversa lá com o SAP da empresa, né, com o RP financeiro, com o TOTO, seja lá com o Oracle, conversa com o sistema lá do financeiro e já manda esses dados para o pagamento, depois confere se esse pagamento foi feito e volta como um insumo para o histórico do processo, confirmando que ele já foi pago. Então, é um tipo de uso muito comum no departamento jurídico de integrações. Outro tipo, para o pessoal trabalhista, que às vezes precisam fazer busca de insumos para lá com o RH, por exemplo, o Projuris consegue conversar com o sistema de RH, com o sistema de folha, para buscar o quê? Teve hora extra, não teve? Teve outros insumos em outras áreas. O Projuris busca através dessa integração. Então, não precisa mandar e-mail, não precisa ir lá buscar um papel. Não, pelo Projuris você já consegue fazer esse tipo de ciclo de busca de informação de sistemas internos e é o cliente, né, a sua empresa que define que tipos de integrações você prefere usar. O Projuris já está pronto para se conectar com a maioria dos sistemas de mercado que as empresas normalmente utilizam. Para a gente concluir, Tiago, por incrível que pareça, a conversa é boa, o tempo já foi, né? Voa. Voa. O que a gente tem conversado muito ultimamente, né? O assunto da moda é jurimetria, inteligência artificial. O que o Projuris já oferece para a gente em relação a esses temas tão comentados ultimamente, tão esperados pelo mercado? Legal. O Projuris a gente chama esse sistema de Legal Intelligence, né? Uma inteligência para jurídico,
Mas em termos de mercado, ele é um BI, né? Um Business Intelligence. Ele consegue pegar toda a base, né? A gente tem três análises que a gente faz, tá? Toda a base do contencioso, de processos da empresa, o ProJuris consegue jogar isso tudo no nosso Legal Intelligence, então no BI, e você consegue fazer qualquer filtro em tempo real. Filtro por juiz, por objeto, por decisão, por tribunal, por pedido, por estado, por data de pagamento. Qualquer informação que esteja dentro do seu ProJuris pode ser cruzada e analisada de maneira independente para que você consiga identificar oportunidades, identificar causa raiz de problemas, né? Quero ver a minha média de valores de quitação nesse tipo de pedido, nesse tipo de tribunal com esse juiz. Consigo? Consegue. Você tem um Legal Intelligence especificamente para sua base jurídica. Mesma coisa para a base de documentos, contratos. Então, assim, você tem muito contrato, com um monte de informação, com um monte de cláusulas, com um monte de exigíveis, com um monte de valores, renovações. Cara, você consegue cruzar todos esses dados por fornecedor, por região, por envolvido. Consegue cruzar tudo isso para entender e tomar decisão estratégica, decisão inteligente. E que mais? Tem essa mesma coisa para requisições, ou seja, todas as áreas pedem coisas para o jurídico. Então, você precisa saber quem que mais toma o tempo do jurídico, quem que pede mais informação para você, quem que pede mais análise de dados, quem que pede mais análise de contrato, quem que pede mais para você criar documentos, que valores estão atrelados a isso, para você dividir essa responsabilidade de que, o jurídico é custo. Não. Aqui, ó, a área de compras requisita muito serviço, requisita 83% do tempo do jurídico é para ajudar essa área aqui, então vamos dividir essa responsabilidade, a gente é estratégico. Então, primeiro, para o jurídico tem o Legal Intelligence, que te dá controle total da análise dos dados do contencioso, dos contratos e das requisições feitas ao jurídico, é um BI para você, tá? E, por fim, inteligência artificial, que você perguntou, a gente tem um chatbot super legal que faz muita coisa para você. O que é normal acontecer? O departamento jurídico e as outras áreas que interagem com o jurídico, normalmente tem muita demanda de dúvida. Então, a gente criou um chatbot que aprende com as perguntas e com as dúvidas dos usuários. Então, entrou uma pessoa nova no seu departamento, ela precisa aprender a cadastrar um processo no ProJuris, ou a fazer um determinado tipo de petição, ou a localizar um tipo de documento. Pergunta no chatbot, o chatbot já responde, já ensina a fazer, e se ele não souber, ele vai aprendendo com essas respostas que você e o seu time vão interagindo com esse chatbot. Então, assim, o jurídico normalmente perde muito tempo respondendo 10 vezes a mesma coisa, enviando 10 vezes o mesmo documento, fazendo 10 vezes o mesmo tipo de explicação ou de treinamento. E a gente eliminou esse retrabalho, né, para que o jurídico, de fato, passe a ser mais eficiente. Então, assim, não está atrelado apenas ao conhecimento do contencioso, mas a de tudo que envolve o ProJuris. Então, processo, contratos, assinaturas de documentos, é muito legal. Certidões, alvarás, licenças, procurações, imobiliários, social, todos os 18 módulos que envolvem, você pode usar a Justine, né, que é a nossa chatbot com inteligência artificial, para ela já ajudar a sua empresa, já ajudar seu time, e caso você tenha algum tipo de informação específica, ela vai aprendendo com o tempo, com as interações, a ajudar ainda mais. Então, produtividade, para que a gente, de novo, foque onde mais importa gastar o nosso tempo, que é na gestão, né, análise de dados, para a tomada de decisão jurídica estratégica e inteligente. Perfeito, Thiago. Bom, gostaria que você deixasse a mensagem final para a gente já se despedir, infelizmente. Faz parte aqui, a conversa voa, né? 20 minutinhos voam, mas assim, o ProJuris, de fato, para empresas, ele é muito grande, são 18 módulos. Por enquanto, a gente está sempre inventando algo novo, então é muita coisa. Então, assim, para quem tem uma empresa que tem algum tipo de necessidade atrelada a documentos, ou a processo, ou a ter mais controle, né? Precisar de mais gestão, aí ser visto como estratégico, ser mais produtivo, entra no site da ProJuris e pede para conhecer o ProJuris para a empresa, que a gente faz uma demonstração, mostra exatamente o que você precisa. O fato é que quem lida com jurídico e com documentos dentro de uma empresa, o ProJuris tem tudo que você precisa, só questão da gente mostrar para você como é que funciona. Então, projuris.com.br, basta pedir para conhecer, a gente faz uma demonstração e vai ajudar você a ser ainda mais eficiente.
Muito bom, muito obrigada, Tiago. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada também a Projuris por serem nossos parceiros no Busca Ju. Muito obrigada. Legal, valeu. Obrigado. Tchau.